Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa transmissão da nossa aula de hoje. Hoje é uma aula muito legal em que a gente vai falar sobre circuitos de tomadas. Então eu quero pedir ao pessoal que está no chat para ir falando comigo se o áudio está bom e se a imagem está bom e se está tudo ok, beleza? Online, Davi Santos está online, Thiago Eletricista está online, o Guto Major está online, boa noite para todos vocês, Marco Luiz Rufino, Rodrigo Gonçalves, boa noite para todos vocês. Estou aguardando o pessoal chegar, então vamos batendo um papo aqui até o pessoal chegar na nossa transmissão. Enquanto isso, eu vou cumprimentando o pessoal que está chegando no chat. O Fox André, o Elvio Alves, o Thiago Eletricista, o Fabrício Sobrinho, Cleiton Palmeiras, Ney Marques, bastante gente entrando na transmissão. Uma boa noite para vocês, pessoal. Vai deixando uma boa noite aqui, a cidade de onde vocês são, para mim saber com quem eu estou falando. E a gente vai iniciar a nossa transmissão, a nossa aula em si daqui a pouco. Estou dando um tempinho para o pessoal ir entrando e chegando aqui para a gente aprender um pouco sobre circuitos de tomada. Essa aula de hoje que tem o apoio da Schneider. Então está entrando ali o Daniel Sina Lima, o Edson, o Jefferson, o Hélio César, Sérgio Batista. Uma boa noite para todo mundo, pessoal. Pessoal, já vou pedir para vocês também deixarem aqui nos comentários as perguntas que vocês têm sobre circuitos de tomada. Eu já tinha pessoal mandando um pouquinho antes da transmissão, fui vendo que já tem algumas. Então eu vou ficar esperando vocês mandarem perguntas que eu vou interagindo com vocês à medida que a nossa aula for andando, beleza? Ó, o Lucas Campos, o Ed Seco, o Paulo Vasconcelos, Rodrigo Gonçalves, o Afrânio, Luiz Inácio Silva, o Dylan, o Neno Ávila. Uma boa noite, pessoal. O pessoal está entrando agora, comentando. Enquanto o pessoal chega, eu vou dando alguns recadinhos para vocês, pessoal. A gente está quase entrando no mês do eletricista, daqui 2 dias. Começa o mês do eletricista e aqui no Mundo Elétrica, no mês do eletricista, a gente vai ter muito mais conteúdo. Então a gente vai ter vários vídeos por semana, a gente vai ter 2 lives muito legais que eu preparei para vocês, para a gente comemorar juntos o mês do eletricista, beleza? Então, pessoal que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação para poder ser avisado dos vídeos que vão sair, das lives que a gente vai fazer. Então fica de olho nas nossas redes sociais, entra lá em eletro.ca, que é você clicando eletro.ca no seu navegador, você tem acesso a todas as redes do Mundo Elétrico, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, todas as nossas redes estão lá no link eletro.ca. Não deixem de se inscrever no canal para não perder conteúdo, porque esse mês vai ter bastante coisa aqui no Mundo Elétrico, beleza? Beleza, o Dylan falando que assiste todas as aulas, o Zorro, boa noite Zorro, Daniel Sena Lima. Gente, muito legal, muito legal. Manda a pergunta aqui sobre circuito de tomada, tá aqui aparecendo o tema da aula. Então, o tema da aula de hoje é circuito de tomada. Pessoal, por que eu vou falar de circuito de tomada? Porque tem muito assunto para falar sobre circuito de tomada, né? Então, a gente tem... preparei essa aula, né, pensando lá na época que eu dava curso de elétrica. Então, o conteúdo que eu preparei aqui é uma aula completa para a gente falar sobre circuito de tomada. Eu vou mostrar um pouco sobre como que funciona o dimensionamento, eu vou mostrar para vocês simbologia, eu vou mostrar num projeto como que identifica o circuito de tomada, beleza? O pessoal está mandando algumas perguntas ali. Um alô para o professor Rafael Ornelas. Boa noite, professor Rafael Ornelas. Eu sei que tem alguns alunos aqui da Ação Social Técnica, eu dei uma palestra lá para eles esses dias para aula do curso de EAD de Elétrica, então eu sei que tem gente nos assistindo aqui, então uma boa noite para quem é lá da Ação Social Técnica, que é uma escola profissionalizante sobre elétrica. Bom, vamos iniciar o nosso assunto de hoje, que é o assunto circuitos de tomadas. Eu tenho alguns pontos para passar com vocês, vou mostrar para vocês também alguns modelos de tomada, né, e algumas características que eu acho importante, mas a gente também vai ter uma parte um pouquinho teórica para a gente mostrar para o pessoal sobre circuitos de tomadas, tirando as dúvidas de cada um. Já vi que tem gente perguntando sobre dimensionamento de cabos, sobre capacidade máxima de corrente das tomadas,
Então, eu vou falar sobre esses temas sim. Não deixem de mandar as perguntas aqui embaixo. Toda hora eu estou olhando aqui para a tela para pescar as perguntas de vocês à medida que eu for falando e mostrando para vocês a nossa aula aqui sobre circuito de tomada. Pessoal, não deixa de ir comentando e fazendo perguntas. Olha lá, já tem gente mandando perguntas. Posso fazer um circuito único para a cozinha, incluindo micro-ondas e forno elétrico. Vou falar sobre essa divisão da instalação, beleza? Então, pessoal perguntando sobre cabo de 4 mm, que é uma dúvida bastante comum, com muita tomada. Vou falar sobre todos esses pontos. Pessoal, eu queria começar essa aula mostrando para vocês uma planta baixa, que é a planta baixa do meu apartamento. Então, essa planta que está aparecendo na tela aí, pessoal, a gente vai usar ela como exemplo para a gente poder falar sobre circuitos de tomadas. Então eu vou usar essa planta que apareceu para vocês, é uma planta que eu reproduzi do meu apartamento, então ali tá, eu fiz algumas modificações para ficar mais didático, né? Mas vai dar para a gente saber bastante sobre circuito de tomada, olhando no projeto e também falando sobre as características. Tem várias dúvidas que são muito comuns. Uma das dúvidas que eu acho que é mais comum, principalmente quem está começando com elétrica, sobre circuito de tomada, é porque a gente tem uma capacidade de potência máxima para circuitos, e aí como que funciona quando o aparelho eletrodoméstico tem uma potência muito alta, tem que ser um circuito só para uma tomada. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é quando a gente começa a falar sobre circuitos TUG e circuitos TUI. Então TUG é uma sigla para tomada de uso geral. Então todas as tomadas de uma casa que são genéricas, pode ser ligado a qualquer aparelho, a gente chama essas tomadas, esse circuito de tomadas, né, de circuito de tomadas de uso geral, e a tomada em si é uma tomada de uso geral. Então existe a tomada de uso geral, que é onde você liga sua televisão, aí se você mudou a televisão de lugar, você liga ela em outra tomada. Então esse aparelho móvel, digamos assim, ele é um aparelho de uso geral, então pode ser ligado em várias tomadas da casa. E tem as tomadas que são específicas para um equipamento. Vou dar um exemplo de um forno elétrico, que a gente sabe que tem uma potência bem alta, e por ter a potência bem alta tem o plug mais grosso, né, que o pessoal costuma colocar um adaptador lá para ter aquecimento da tomada e não pode. Esse equipamento ele tem que ter um circuito específico para ele, por causa da potência desse equipamento. E aí eu vou explicar mais ou menos como que isso funciona, e exatamente por que que isso acontece. Então, tem equipamentos que são equipamentos específicos. E aí você tem que ter um circuito específico para aquele equipamento. São os equipamentos de maior potência. O pessoal está falando sobre circuito de chuveiro, vou falar sobre isso também. Se pode usar a tomada para chuveiro elétrico, eu vou falar sobre isso também. Então, pessoal, é o seguinte. Então, a gente tem tomadas de uso geral, tomadas de uso específico. Como que isso funciona e qual que é a capacidade máxima de um circuito, como que dimensiona? Bom, pessoal, pela norma, né, e pelos cálculos elétricos e por várias questões que a gente vê nas literaturas, tem-se uma potência para 220 volts de 2.200 watts em um circuito e para tensão de 127 volts, a gente tem ali uma potência máxima de 1.200 watts, beleza? Então vamos pensar nesses dois patamares. Quando a gente tem 220, potência mais alta, e a gente tem aí uma corrente, né? E quando a gente está trabalhando com 127, a gente tem uma corrente maior, por isso que a gente tem essa diferença de potência. Então, para a mesma potência, a corrente modifica de acordo com a tensão. Então, em circuitos de 127, a potência máxima de um circuito de tomadas de uso geral é de 1.200 watts. E no circuito 220, essa potência é de 2.200 watts. E aí uma pergunta que é muito comum é como que se distribui essa tomada e como que é usada esse circuito, como que ele vai funcionar. Eu tenho que ter 10 tomadas de 100 watts, ou melhor, 11 ou 12 tomadas de 100 watts, ou eu posso ter 6 de 200, enfim, são perguntas muito comuns. O importante da gente entender é como que foi dimensionado aquele circuito. Aquele circuito foi dimensionado baseado em uma potência máxima. Então, se eu tenho uma potência máxima de 1.200 watts
em 127, eu posso distribuir a quantidade de tomadas desse circuito de acordo com essa potência. Se eu resolver falar que as tomadas vão aceitar equipamentos de 600 watts, eu vou ter duas tomadas, 600 mais 600, 1200, tá? Então a gente tem essa diferenciação dos circuitos, que é quando o circuito ele tem uma potência máxima e você divide. Eu posso falar que um circuito pode ter 10 tomadas de 120 watts, totalizando 1200 watts. O importante é saber que se eu for usar uma tomada ou se eu for usar as 10 tomadas ao mesmo tempo, a potência máxima que aquele circuito aceita é 1200 watts. Beleza? Estou vendo várias perguntas ali sobre freezer, tomada específica para geladeira. E aí a gente entra nas tomadas de uso específico, que são para equipamentos de maior potência. Lá pela norma, não vou ficar falando muito de qual tópico que é qual tópico, mas existe lá na norma um ponto que fala que qualquer aparelho concorrente maior que 10 A necessita de ter um circuito específico. Então, se eu tenho lá, por exemplo, um forno elétrico, a potência dele dividida pela tensão lá deu mais que 10 A, eu tenho que ter um circuito específico para aquele equipamento. Geralmente, em residências, eu vou falar mais da área de elétrica residencial, não são tantos aparelhos assim que chegam a ultrapassar essa corrente. Por exemplo, a gente tem fornos de micro-ondas de maior potência, costumam ter que ter circuitos específicos porque a corrente chega a ultrapassar 10 A. Fornos elétricos e equipamentos de aquecimento em geral, alguns aparelhos para aquecimento de ambiente, alguns modelos de ar-condicionado também ultrapassam essa potência nessa corrente de 10 A. Enfim, existem alguns aparelhos que são bem mais específicos. Eu vi o pessoal perguntando, por exemplo, sobre geladeira, né? Normalmente uma geladeira não chega a ter, por exemplo, 1200 watts para ter ali 10 A de corrente. Existem aparelhos de geladeira que são mais potentes, mas os freezers, os aparelhos mais comuns, né, de mercado, geralmente eles têm 600, 700 watts. Então não quer dizer necessariamente que você precisa de um circuito para aquele, considerando que se você for fazer um circuito de 1200 watts e o seu refrigerador consome 700, você ainda tem uma margem até os 1200 que podem ser ligados a outros aparelhos, o que não quer dizer que é recomendado. Isso vai muito do que é utilizado na sua casa e como que está distribuído as tomadas. O Lisandro até falou ali que no manual explica sobre a potência e geralmente fala sobre o aparelho precisar ou não de um circuito específico. Então, normalmente nos manuais dos eletrodomésticos tem a especificação de circuito e tem a especificação de cabo e também de tomada, beleza? Pessoal falando ali sobre máquina de solda, se é considerado um equipamento de uso específico ou não. Dentro de uma serralheria com vários equipamentos, muito provavelmente a máquina de solda vai ultrapassar aí os 10 A e precisa de um circuito específico para ela, né? Seria o ideal. Então, tem várias questões a serem esclarecidas. Uma pergunta, por exemplo, que o Matheus fez é se uma tomada tripla, quer dizer, 3 módulos de interruptor, é considerado, por exemplo, uma tomada um ponto de 300 watts. Depende de como que você dimensionou a potência para aquele circuito, né? Se você fez, sei lá, 12 tomadas no circuito de 1200 watts, cada tomada aceita 100 watts, então 3 pontos equivale a 300 watts. Cada módulo é um ponto de tomada, tá, pessoal? Então, ali onde você tem 3 módulos, não quer dizer que é um ponto de tomada de 300 watts. São 3 pontos. E aí, esses 3 pontos, se forem cada ponto 100 watts, você tem 300 watts ali. Bom, essa é uma pergunta interessante. Então, basicamente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, de novo a planta, e eu vou mostrar alguns detalhes dessa planta que a gente vai focar nos circuitos de tomada dessa planta para vocês entenderem melhor como que isso se configura lá no projeto, beleza? Deixa eu só abrir a imagem maior aqui para me ver junto com vocês, que ela está pequena aqui na tela. Então, só um instantinho. Aqui, ó. Beleza?
Pessoal, o que que acontece? Nessa planta que está aparecendo aí, existe circuito de tomada e iluminação e a gente vai focar nos circuitos de tomada. Então, primeiro vamos entender ali qual que é a simbologia usada para tomadas. Então, tem 3 símbolos aí que representam 3 tipos diferentes de tomadas. Então, a gente tem a tomada baixa, que é instalada a 30 centímetros do chão. A gente tem a tomada média, que é esse triângulo com um triângulo dentro. Então tem várias representações, tá, pessoal? Não necessariamente a gente vai ficar só nessa simbologia, porque como não tem uma norma específica que pauta hoje os símbolos elétricos, a gente tem algumas variações desses símbolos. A norma que existia, ela é uma norma que está suspensa. Então hoje a gente vê algumas simbologias diferentes com relação a tomadas. Então a gente tem aí a tomada baixa instalada a 30 centímetros de chão, que é um triângulo com outro triângulo preto, ou um triângulo com metade preta, é uma tomada média, que ela é instalada a 1,30 m do chão, né, 130 centímetros do chão. E aí a gente tem a tomada alta, que é um triângulo todo preto, que é instalado a 2 metros mais ou menos do chão. Isso tem uma variação, tá, pessoal? Não necessariamente vai ser essa a 30. Se for 30, 31, 29 centímetros do chão, é considerada tomada baixa? Então, assim, é uma aproximadamente 30, né? Vai do projeto e como que foi feito lá na parte civil da instalação das caixinhas, mas o correto, assim, por norma, seria 30 centímetros do chão. Então, a gente tem esses 3 símbolos que a gente vai ver no nosso projeto. Tem algumas perguntas aqui que a gente vai falar ainda, tá? Eu tô vendo as perguntas e a gente vai passar por elas. Bom, voltando ao nosso projeto ali, o que que acontece? A gente vai focar em 3 cômodos da nossa casa, porque são 3 circuitos que eu quero demonstrar para vocês, onde vai ficar mais fácil a gente ver a nossa instalação. Então, vocês estão vendo aí a parte em destaque é a área da cozinha, a área de jantar e a sala de estar. Por que que eu coloquei esses 3 cômodos em destaque? Porque a gente tem ali o circuito 2, o circuito 3 e o circuito 4. Se vocês olharem, o circuito 1 é o circuito que está sendo usado para iluminação. Então aí na simbologia de luminárias de teto tem um grandão no meio, que está indicando que a iluminação é do circuito 1. E o circuito 2, 3 e 4 são circuitos de tomada. E esses circuitos têm alguns detalhes que precisam ser analisados. Então a gente tem tomadas baixas e a gente tem tomadas a meia altura, né? Principalmente na cozinha, ou melhor, na cozinha inteira nós temos as tomadas todas em meia altura. São 6 tomadas em meia altura e na sala de jantar e estar a gente tem 4 tomadas. Então a gente tem o símbolo de 2 triângulos sobrepostos ali na sala de estar, que indica que a gente tem 2 tomadas, no mesmo ponto. Esse aqui, por exemplo, é um módulo de tomada que tem 2 tomadas no mesmo ponto. A gente tem uma conexão atrás, mas a gente tem 2 tomadas. Quando a gente coloca isso lá no espelho, né, a gente tem um ponto onde tem 2 tomadas. A gente tem um ponto elétrico com 2 tomadas. É o que está acontecendo ali onde a gente tem 2 triângulos, aonde a gente tem 2 triângulos sobrepostos na sala de estar, no projeto que eu mostrei para vocês. Então, 2 triângulos sobrepostos indicam que você tem 2 módulos de tomada ou 2 pontos de tomada juntos ali na mesma caixa, 4 por 2, beleza? Todos os outros pontos desse projeto que eu estou mostrando para vocês, eles são tomadas a meia altura. A diferença, ou melhor, desculpa, eu tenho tomadas a meia altura na cozinha e tomadas baixas na sala de jantar estar, mas todos os outros símbolos que eu mostrei sem ser os 2 triângulos sobrepostos são tomadas de ponto únicos em caixas diferentes. Então nesse projeto aí tem essa peculiaridade. E se vocês perceberem, a gente tem na cozinha, vai aparecer aí para vocês o destaque, a gente tem 2 pontos em que nós temos o circuito 2. Então a gente tem uma tomada de 600 watts ali na parte de cima da cozinha
e uma tomada de 600 watts na parte de baixo da cozinha, e ambas as tomadas estão no circuito 2, tá? Essas duas tomadas juntas em potência, elas têm um total de 600 watts. Então foi destacado nesse projeto que essas tomadas têm 600 watts. O mesmo acontece com o circuito 3. Vou mostrar para vocês aqui no detalhe o circuito 3. O circuito 3 também são duas tomadas de 600 watts, totalizando aí um circuito de 1.200 watts. E uma outra coisa curiosa é sobre o circuito 4, porque o circuito 4 ele está tanto na cozinha quanto nos outros dois cômodos em destaque. Então, se vocês derem uma olhada aí no circuito 4 que está aparecendo para vocês, vocês vão ver que está em destaque as tomadas do circuito 4, que pegam duas tomadas na cozinha, duas tomadas na sala, ou melhor, desculpa, 3 tomadas na sala de estar e uma tomada lá em cima na sala, né, na área de jantar. Então, no total, a gente tem 4, 5, 6 tomadas no circuito 4. O que que isso quer dizer, pessoal? Considerando que a gente tem uma potência máxima de 1.200 watts para esse circuito, que eu estou considerando que é um circuito 127 volts, essas 6 tomadas de uso comum têm 200 watts cada uma. Então eu tenho 6 tomadas de 200 watts cada uma, que totalizam um circuito de tomadas de uso geral de 1.200 watts. Eu posso ligar um aparelho de 1.200 watts nesse circuito? Pode, considerando que eu não ligue mais nada nas outras tomadas. Lembrando que o que manda no circuito é a potência máxima do circuito ao qual ele foi projetado. Então, se ele é um circuito que foi projetado para 1.200 watts e eu tenho lá 6 tomadas, se 5 delas não estiverem sendo usadas, eu posso ligar um aparelho de 1.200 watts na tomada, ok? Essa é uma dúvida muito comum, como que é essa distribuição de potência entre as tomadas, beleza? Tô vendo que o pessoal tá mandando várias perguntas aí, eu queria ver se vocês comentassem aí se a aula tá legal e se vocês estão gostando do tema e como que eu tô indo, se eu tô indo muito rápido, e vai fazendo pergunta aqui, pessoal, porque a gente tem bastante tema para a gente tratar aqui ainda quando a gente fala de circuito de tomada. Enquanto isso, eu vou beber um copo d'água aqui, porque a garganta já tá seca, beleza? Pessoal, o que que acontece? Essa aula, ela tá com o apoio da Schneider. Então, a Schneider tá apoiando a gente para a gente ter esse conteúdo aqui hoje. E aí eu queria falar com vocês rapidinho sobre a loja da Schneider, que tá com vários descontos lá. Pessoal, eu sempre falo aqui sobre compra de materiais elétricos, então no meio da nossa aula aqui a gente vai dar uma dica para vocês, já que a gente está falando de tomadas. Todos os componentes da linha Orion da Schneider, que é essa linha que eu estou usando para mostrar para vocês, eles estão com desconto de 20% usando esse código aqui. Então, se você precisa comprar material elétrico, tomadas e interruptores da linha Orion, esse é o momento de você comprar com desconto, beleza? Ó, tá vendo que o pessoal tá falando ali sobre a live, que estão gostando pra caramba. Isso é muito bom, beleza? Uma outra dica que eu vou falar para vocês, pessoal, é que tem esse QR Code aqui em cima. Se você apontar o celular para ele, você vai lá para o portal do parceiro da Schneider, onde você tem a opção de ter vários treinamentos, vídeos exclusivos lá, muito conteúdo legal para vocês conhecerem mais coisas da área de elétrica, junto com a Schneider, que é parceiro da gente, que está podendo, tá ajudando a gente aqui no conteúdo dessa aula, beleza? Bom, o pessoal continua mandando as perguntas. E aí o Juber Correia fez uma pergunta interessante. Quantas tomadas eu posso ter em um circuito? Pessoal, a regra é a potência. Então, igual eu falei, circuitos aí, geralmente a gente tem 1.200 watts de potência em 127 e 2.200 watts de potência em 220. A quantidade de tomadas vai definir o quanto que cada tomada aceita de potência. Se a gente for pensar hoje nas características de eletrodomésticos que a gente tem hoje, principalmente para sala, quarto, a gente vai ligar o quê? A gente vai ligar a televisão, a gente vai ligar roteador, a gente vai ligar um ventilador de baixa potência, a gente vai ligar carregador de celular, a gente vai ter vários gadgets aí ligados
e são aparelhos de baixa potência normalmente. Você vai ter ali 100 watts, 200 watts, talvez uma televisão maior, com mais características, ela pode ter uma potência ali maior que 300, 400 watts, mas no quarto e na sala, geralmente os equipamentos são pensados, ou melhor, os circuitos são pensados para a gente usar equipamentos de no máximo 300 watts em cada tomada. Então, isso é uma característica. Então, a quantidade de tomadas vai depender de qual que é a potência máxima. Se eu sei que eu vou usar somente, por exemplo, no quarto, onde eu vou ligar só o meu carregador do celular, que eu vou ligar só um ventilador, 100, 150 watts está ótimo para cada tomada e você divide aquela potência máxima do circuito pela quantidade de tomadas. Então, a quantidade de tomadas vai ser de acordo com a potência máxima do circuito e quanto que você quer que cada tomada tenha de potência. Vamos lá. Não sei se é uma pergunta válida, mas posso derivar cabos de 2,5 para tomadas de um circuito principal com cabos de 4 milímetros? Eu vou falar um pouquinho sobre bitola de cabo daqui a pouco, mas eu vou chegar lá. E aí eu vou falar sobre esses detalhes para vocês. Pessoal, então assim, basicamente o que a gente tem sobre circuitos de tomada de uso geral é isso. A gente dimensiona pela quantidade de potências. Geralmente, a gente tem, igual eu mostrei no projeto da minha casa, um circuito com tomadas de 200 e geralmente circuito com tomadas de 600 na cozinha e área de serviço. Isso é o que eu mais tenho visto em projetos residenciais atualmente. Então, com exceção de algumas casas em que já é pensado alguns aparelhos específicos, por exemplo, a pessoa tem já um forno elétrico muito potente ou já pensa no forno elétrico muito potente para ter na cozinha e está projetando a casa, nesse caso você vai ter uma tomada de uso específico, já pensando nesse eletrodoméstico em que você tem essa potência mais alta. Isso geralmente é pensado para ar-condicionado, forno, o circuito do chuveiro, que eu vou chegar nele daqui a pouco, que eu já vi que tem gente perguntando, e outros eletrodomésticos de maior potência. Às vezes você tem uma máquina de lavar muito grande, com lava e seca e aquecimento, então ela pode ultrapassar essa potência de 600 watts, né, e ter que usar uma tomada específica. Então isso vai muito do tipo de projeto, do tipo de residência. Quando já se pensa no eletrodoméstico na hora de projetar e já tem a potência específica, dá para ter uma noção de se os circuitos vão ser divididos de forma diferente. Mas o que eu tenho visto na maioria dos casos é tomadas de uso geral de 200 watts. Então geralmente o circuito para 127 você tem 6 tomadas de 200 watts e circuitos mais restritos, digamos assim, em que você vai ter 2 tomadas de 600 watts. Não necessariamente é uma tomada de uso específico, porque você pode tirar e colocar outro eletrodoméstico ali. Quando a gente fala de uso específico, que vai ter um disjuntor no quadro e vai direto para uma tomada, é apenas um equipamento e geralmente é um equipamento que não vai ser mudado de lugar. Então você vai ter ali equipamentos de maior potência, igual eu falei, o ar-condicionado, chuveiro elétrico não é o caso porque não tem a tomada em si, mas é um ponto de energia. Você vai ter fornos e aparelhos de aquecimento geralmente. Então esse é um detalhe muito importante. E aí com base nessa potência que você tem essas duas questões, tomada de uso específico e tomada de uso geral, beleza? Tem algumas... Pessoal, hoje o foco da nossa aula é tomadas, circuitos de tomadas. Então eu vi algumas perguntas, o pessoal falando de motor, algumas coisas outras que não são da nossa aula eu não vou abordar, beleza? Henrique, se uma máquina tiver uma potência alta e estiver ligado em um circuito de tomadas de uso geral, as outras podem perder a intensidade? Bom, sim, dependendo do equipamento que você liga, a queda de tensão que ele causa no circuito pode enfraquecer, não é a melhor palavra, mas eu entendi o sentido. Você pode ter uma queda de tensão e isso afetar o desempenho dos aparelhos que estão ligados no mesmo circuito. Então, quando você usa um aparelho de alta potência, isso acontece muito quando você não tem divisão de circuito em uma instalação e está tudo ligado no circuito de chuveiro.
ou às vezes você... E antigamente, quando eu usava as lâmpadas incandescentes, era mais visível que na hora que você ligava o chuveiro, né, e geralmente o chuveiro estava a casa toda no mesmo circuito, as lâmpadas tinham uma queda de tensão que era perceptível a diminuição da iluminação. Então sim, se você usar um aparelho de alta potência em um circuito de tomadas de uso geral, todas as tomadas ali no outro circuito vão sofrer com essa queda de tensão. Tá? Se não tiver adequada a potência à corrente do circuito, você vai ter queda de tensão sim. Mesmo se for corrente baixa de um aparelho, na casa pode ser usado tomada de uso específico. Existe aparelho de baixa corrente, mas o fabricante pede uso de tomada de uso específico? Olha, eu nunca vi um caso em que era um equipamento de baixa potência ligado numa tomada de uso específico. Não para instalação residencial. Você pode ter isso, por exemplo, em circuitos especiais na indústria, para ligar um computador que pode sofrer interferência. Então, isso pode acontecer talvez no nível industrial, mas no nível residencial eu realmente não consigo te dizer isso não, beleza? Eu não acredito que tenha. Pessoal, outro detalhe com relação às tomadas de uso específico e as tomadas de uso geral é com relação às tomadas serem de 10 ou 20 A. E aí a gente começa a falar de corrente, então a gente acaba entrando um pouco na questão do dimensionamento, beleza? Hoje a gente tem uma norma, né? Todo mundo aqui que é do mundo elétrico, que conhece, já viu, que hoje a gente tem as tomadas de 10 A e as tomadas de 20 A. Então a gente tem dois tipos de plug, 10 A e 20 A, e ao mesmo tempo a gente tem dois tipos de tomada, né? Então a gente tem as tomadas de 10 e as tomadas de 20 A. As tomadas de 10 A e as tomadas de 20 A, como o próprio nome já diz, já se refere ao dimensionamento daquelas tomadas. Quando na norma a gente pensa em equipamentos a partir de 10 A, eles precisam de uma tomada específica, a gente já subentende que toda tomada de uso específico vai ser tomada com o pino de 20 A. Então tem que usar a tomada do pino mais grosso, beleza? E as tomadas de 10 A são para tomadas de uso geral, beleza? Então passou de 10 A, você tem que trocar a tomada, consequentemente o circuito tem que ser independente, tem que ter um disjuntor de proteção. Esse é o correto, é como a norma pede e como é melhor para o funcionamento de uma instalação, beleza? Então, depois que foi instituída essa norma, uma coisa que aconteceu bastante é o uso, por exemplo, de plugs e adaptadores para você ligar um aparelho de 20 A em uma tomada de 10 A. Isso tem um problema muito grande, que é o aquecimento dos contatos, porque você está em uma situação de sobrecarga naquele ponto de tomada, principalmente onde fica a conexão do cabo com a tomada, que é onde tem os parafusos, beleza? Então, pessoal, não usem adaptadores de aparelhos de 20 A em tomadas de 10 A, porque vai sobrecarregar e vai aquecer, pode causar um incêndio, pode derreter os cabos da sua casa, você pode ter um prejuízo muito grande. Foi para isso que a norma especificou que tem tomadas de 10, 20 A. Então, assim, às vezes o barato de usar um adaptador pode sair bem caro se você fizer e a sobrecarga causar um acidente que pode chegar a ser fatal, beleza? Quando a tomada derrete, devemos fazer o quê? Perguntou Reinaldo Pascal. Reinaldo, se a tomada derreteu, ela está mal dimensionada ou o cabo, às vezes você tem uma tomada de 20 A, mas o cabo está mal dimensionado ou o cabo está em condição muito ruim, porque é um cabo antigo, um cabo que já passou por aquecimento e resfriamento, então ele pode causar aquecimento ali no contato, mesmo se for um cabo da bitola correta. O que acontece quando a tomada derrete é que houve sobrecarga. Se houve sobrecarga, pode ser por uso inadequado da tomada ou pelos cabos que estão mal dimensionados ou pelo excesso de equipamentos ligados no mesmo circuito. Eu acabei de explicar sobre essa divisão de quantidades de tomadas no circuito. E quando você começa a colocar muitos aparelhos ou aparelhos de potência maior do que deveriam no circuito, todo o circuito fica sobrecarregado. Geralmente vai ocorrer o derretimento primeiro no aparelho que tem maior potência. Então, se você tem lá, vou dar um exemplo bem grotesco aqui. Você tem 3 aparelhos de 600 watts em um circuito de 1.200 watts. Então, você está com 1.800 watts ligados em um circuito de 1.200. Está com 600 watts a mais.
Se um desses aparelhos começar a apresentar aquecimento, você tem um desbalanceamento, você vai ter um monte de problema. Geralmente, o aquecimento vai aparecer em tomadas em que o aparelho está demandando maior potência. Então, se você tiver 3 aparelhos, 2 de 600 e um de 700, provavelmente o derretimento vai começar no de 700, porque ele vai estar puxando uma corrente maior, vai estar demandando uma corrente maior do circuito, e ali naquele ponto de tomada vai ter um aquecimento, beleza? Quando a gente fala disso, o pessoal pergunta sempre sobre o uso de tomada para chuveiro, que é um equipamento extremamente específico e normalmente é o equipamento de maior potência em uma residência. E aí é no caso do chuveiro em que a norma especifica, é o único eletrodoméstico, digamos assim, aparelho, que a norma especifica que não pode utilizar tomada, conexão. Então, esse é o único eletrodoméstico que a norma especifica que não pode ser ligado via tomada, que é o chuveiro. Para isso você pode usar conectores específicos, você pode fazer uma emenda adequada, porque ele é um equipamento que demanda muita potência e ele sempre causa problemas na instalação quando a emenda é mal feita, quando é usada tomada, porque ali é um ponto de aquecimento. Beleza? Aí o pessoal sempre pergunta, mas e se eu colocar um plug industrial que aguenta maior corrente, aguenta 50, 60, 100 amperes? Pessoal, a norma fala que não pode. Vai derreter? Se o plug ele é feito para usar nessa corrente, ele vai resistir, mas é fora de norma. Além do que, você vai pagar super caro em um plug que você poderia fazer uma emenda adequada ou usar um conector muito mais barato. Então, assim, não faz sentido você usar a tomada no chuveiro. Não tem explicação lógica. Assim. Você pode usar um conector hoje, os conectores são acessíveis e valem muito mais a pena. Ferramentas está falando que tem casos em que o chuveiro é ligado na tomada dentro do box. O que pode acontecer? Gente, é complicado, porque primeiro que a norma fala que não pode. Geralmente vai ter sobreaquecimento, cheiro de queimado, é um ponto em que vai ter maior gasto de energia, porque ele vai ter aquecimento, beleza? Fora o risco de choque elétrico se a pessoa for mexer ali para desconectar aquilo, se não for... Enfim, tem várias implicações e é fora de norma. Isso é o primeiro. É a primeira coisa. Professor, preciso fazer um circuito só para geladeira ou posso deixar junto com as tomadas de uso geral da cozinha? Na norma, tem uma parte que fala sobre a divisão de circuitos. Daqui a pouco eu vou chegar nessa parte de divisão de circuitos, principalmente porque tem aquela questão do uso de circuitos de tomada e circuitos de iluminação ao mesmo tempo, beleza? Vamos lá, pessoal. Espero que vocês estejam gostando da aula. Tem gente chegando agora, o Gilberto Lucindo e o Elerilson Martins. Então, boa noite para todos vocês. Lembrando, pessoal, que aqui no QR Code da live vocês acessam o portal do parceiro da Schneider. Lá vocês têm vários treinamentos e vocês têm diversos conteúdos interessantes que a Schneider proporciona. Inclusive tem curso gratuito, tem material exclusivo do Mundo Elétrica dentro do portal. Tem bastante coisa. E também lembrando para vocês que todos os componentes da linha Orion da Schneider, tomadas, interruptores, estão com 20% de desconto usando esse código aqui que está na tela para vocês. Então acessem a loja a loja SE, que é a loja da Schneider. Você consegue comprar qualquer equipamento Schneider lá. Então usando esse cupom você tem 20% de desconto nos componentes da linha Orion, que é a linha de tomadas que eu estou mostrando para vocês hoje. Daqui a pouco eu vou dar alguns detalhes sobre a linha Orion. Tem aqui tomada para áreas úmidas, IP55, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tem muita coisa que dá para falar sobre circuito de tomada e o pessoal menospreza achando que vai ser uma aula simples igual algumas. Vou falar de tomada? Vou falar de tomada porque um monte de dúvida que apareceu aqui são dúvidas muito importantes. Pessoal, com relação ao dimensionamento de cabos para circuito, o que a gente tem visto na maioria dos casos é que os bornes das tomadas aceitam cabos de até 4 milímetros para alguns casos de derivação em tomadas. Mas o mais comum, pessoal, para tomadas de uso geral é o uso de cabos de 2,5 milímetros. Cabos de 4 milímetros são bem específicos para
a tomadas de 20 ampere, então tomadas de uso específico. Então essa é uma dúvida que muita gente tem. E aí quando eu falo sobre essa questão dos cabos, eu queria comentar sobre a linha Orion da Schneider, que é uma linha de tomadas interruptores que eu acho muito legal, e tem duas curiosidades que eu acho muito legal quando a gente fala sobre a conexão de cabos nessas tomadas. Uma é que eu tive a oportunidade de visitar a fábrica da Schneider e todos os interruptores, módulos de interruptores e módulos de tomadas da Schneider, eles vêm desparafusados de fábrica. Então é só você chegar e colocar o cabo. Isso é um detalhe que parece uma bobeira. Você vai pensar assim, poxa, vou desparafusar, mas isso economiza um tempo tão grande para o eletricista, que trabalha com conexão de várias tomadas e vários interruptores ao mesmo tempo. Então, a Schneider se certifica através de teste de qualidade que todas as tomadas e interruptores vêm com os parafusos desapertados para você poder chegar e conectar o cabo, e isso economiza tempo. Então, é quando a empresa pensa no eletricista. E para facilitar ainda mais, essa linha Orion tem a conexão por parafuso, que é que todo mundo conhece, e também tem a conexão por pressão. Essa conexão por pressão, pessoal, você aperta o bornezinho aqui, coloca o cabo e na hora que você solta, o cabo já está preso, não precisa nem de chave de fenda para instalar essa tomada. Isso aqui é uma economia de tempo gigantesca para quem trabalha o tempo todo instalando tomadas. E a pressão é garantida por teste de qualidade, então não fique pensando que o cabo vai soltar, não. Na maioria das vezes fica bem melhor do que se você apertar com a chave de fenda. E um outro negócio que eu acho muito legal é que todos os bornes, eles são duplos. Então você consegue fazer a derivação no borne e você não precisa fazer, às vezes, alguns tipos de emenda dentro da caixa de passagem. Economiza espaço na caixa de passagem porque você não vai ter uma emenda ali que vai ter que ficar isolando, que vai ficar mais cheio na caixa de passagem. Então, esse borne com 2 furos, né, para você colocar 2 cabos e fazer derivação, é uma mão na roda. Então, pessoal, vocês não têm noção do quanto que esse borne de pressão facilita. Todas as tomadas aqui do nosso estúdio, a gente tem um vídeo aqui no Mundo Elétrico que a gente mostrou como que foi o circuito de iluminação e tomada aqui do estúdio. Todas as nossas tomadas aqui são de encaixe. A gente gastou meia hora, eu conectei todas as tomadas lá no circuito e é de encaixe, então assim, é muito, muito, muito legal esse tipo de conexão, beleza? Sobre conector, o pessoal perguntando se é conector pino que coloca nos bornes das tomadas ou tubular. Pessoal, ambos os conectores aceitam na tomada. Quando a tomada é de parafuso e ela não é fechada, que o da linha Orion, ele tem uma divisão. Nesse caso, você tem que usar tanto o tubular quanto o pino. Em alguns casos, quando é aberto, eu acho que a outra linha Milus da Schneider, se não me engano, é aberto, você pode usar o terminal garfo, que eu acho que fica mais adequado para quem vai utilizar terminal na ponta dos cabos, tá? A norma não exige que tem que ter terminal na ponta dos cabos que entram em tomadas, beleza? Então, essa é uma questão. Bom, essas duas conexões facilitam muito a vida e é uma característica da linha Orion da Schneider. E aí também tem um outro ponto que é muito legal, que é uma dúvida sobre tomadas, que é com relação à cor. Então existe a tomada branca, a tomada preta, né, que isso aí vai da linha, né? E aí é uma questão bem estética. E a gente tem a tomada vermelha e a tomada preta, tá? O que acontece, pessoal? A cor das tomadas para o meio industrial, existe só a diferenciação entre verde e vermelho, que são para 2 casos específicos. Vermelho geralmente é usado para identificar outra tensão no circuito. Então, se a gente tem um circuito de tomadas 220 dentro de uma instalação que é 127, você vai ter as tomadas vermelhas para indicar que é uma tensão de 220 e a branca, por exemplo, nesse caso seria 127 ou preta, né? E a gente tem a tomada verde, que é uma tomada que pode ser utilizada para circuitos específicos, normalmente iluminação de emergência ou sistemas de suporte de emergência. Então, geralmente as luminárias são conectadas via plug e aí geralmente o pessoal usa tomadas de cor verde, que é uma tomada de emergência
geralmente em circuitos de bateria ou circuitos estabilizados. Então tem essa diferença com relação à tomada verde e vermelho. Com relação a outras cores de tomada, aí são cores estéticas. Então você pode ter lá o espelho preto com tomada preta, o espelho prata com tomada prata, e aí é uma questão muito mais estética. Com relação a especificamente cor e tipo de circuito, a gente só tem a vermelha e a verde, beleza? Bom, pessoal, estou vendo várias perguntas aqui. Em um circuito de tomada, devo utilizar cabo de terra? Com certeza. As tomadas, elas já são fabricadas dentro de um padrão que exige o uso de aterramento. Pessoal, por norma, o aterramento é obrigatório, tá? O pessoal sempre fica nessa pergunta, mas é obrigatório sim, beleza? Com relação às tomadas duplas, que é um ponto que o pessoal tem perguntado, essa linha Orion também tem tomadas duplas. Então você tem duas tomadas no mesmo ponto e na parte de trás você só tem uma conexão. Então você nem precisa fazer derivação de uma para outra, porque internamente elas já têm uma conexão. Então a linha Orion tem esse modelo de tomada, facilita muito a vida. As aqui do estúdio da parte de baixo são todas duplas com conector de pressão. Beleza? O pessoal está pedindo para mostrar de perto. Então aqui, ó, conexão por pressão. Então você aperta, coloca o cabo e solta. Já vem as cores aqui identificando onde você liga fase neutro e terra para quando for circuito 127 ou 220. Então isso aqui facilita muito essa conexão de tomada. Então para quem queria ver de perto, espero que não tenha ficado desfocado, mas está dando para ver aí aqui o circuito, o sistema de pressão, desculpa. Beleza? Então o pessoal estava perguntando ali sobre, pedindo para mostrar mais perto. Então eles já têm identificação por cor e também tem identificação aqui o que é fase neutro e terra aqui no nosso circuito, pessoal. Professor, é permitido fazer essa derivação na tomada como você está citando? Pessoal, a norma ela não proíbe, pelo menos não que eu lembre agora em um momento, a norma não tem essa questão de onde pode derivar e onde não pode. Desde que a derivação, se você pensar que você pode fazer uma derivação por conector, né, numa caixa de passagem, então usar um conector para fazer a derivação, a única coisa que não é permitida é que essa conexão seja mal feita. Então, se você fizer um aperto adequado e o Borne aceitar os dois cabos, não tem motivo para não usar ali como derivação. O que não é recomendado, assim, questão de instalação elétrica, é você tem o circuito passando o cabo. O ideal é você fazer uma emenda de derivação para ligar essa tomada e não seccionar ali o circuito e usar o Borne, porque se desconectar, às vezes você perde um circuito para frente, as tomadas da frente desse circuito, digamos assim, vão se desconectar. Então, nesse caso, não é recomendado, mas também não é proibido. Então, o ideal é você fazer uma emenda de derivação e fazer a conexão. Quando eu falo de conexão, é quando você tem mais de uma tomada, por exemplo. Então, eu tenho aqui duas tomadas. Eu venho com o cabo principal nessa primeira, derivo para a segunda. Aí eu uso os bornes aqui para fazer essa derivação, ao invés de fazer duas emendas de derivação. Nesse caso, vale muito a pena. O que eu não recomendo como instalação é seccionar o circuito, né, alimentar e fazer uma derivação como se fosse pontezinhas. Se uma tomada soltar, você perde as tomadas do circuito para frente, beleza? O Marcos está perguntando se tem tomada tripla. Nessa linha Orion não tem. Eu já vi tomadas triplas sim. A grande questão da tomada tripla, pessoal, é o espaçamento que você tem e nem sempre dá para você ligar todos os equipamentos. Se você tiver uma tomada em 90 graus, uma pode atrapalhar a outra. Às vezes o tipo de plug pode atrapalhar na hora de conectar. Se você usar, por exemplo, aqueles carregadores a 90 graus, né, de modem principalmente, e roteador, você pode não conseguir conectar pelo tamanho, né, do componente. Então, se você tem aquelas fontes que você usa, geralmente o roteador tem, que ela é lateral, às vezes se conecta no primeiro e ela gasta mais espaço. Então, se você tiver 3 módulos de tomada, ela pode tampar aqui o módulo do meio e você inutiliza. Então, assim, eu particularmente, quando vou instalar, prefiro trabalhar com 2 módulos em cada ponto. Não gosto de colocar 3, não. Isso é uma questão mais... Não é proibido, né? Mas também eu particularmente não recomendo. Acho que é muito mais interessante você usar 2 por causa desse detalhe. O
Pessoal falando que nunca tinha visto esse modelo. Então, pessoal, quem tem curiosidade, no site da Schneider tem os catálogos da linha Orion e também está com desconto, igual eu falei para vocês aqui, tá o link aqui aparecendo da loja SE com desconto para a linha Orion. Tá? A linha Orion ela é uma linha que eu acho bem bacana e ela tem de tudo, tá, pessoal? Ela tem tomada, interruptores, dimmer, interruptor a cartão, ela tem uma série de componentes. Tem RJ45 para rede, você tem também para telefonia RJ11, você tem tomada HDMI, enfim, você tem tomada USB, inclusive, vale a pena dar uma olhada nessa linha lá. O Plínio está perguntando quantas tomadas cabem em um circuito de uso geral. Eu já expliquei no começo que isso depende da potência máxima do nosso circuito, beleza? O Kleber está perguntando sobre estanhar a ponta do cabo. Pessoal, não façam isso, não é o adequado. Use terminal, beleza? Tem esse ponto na norma e vale a pena. Tem um último ponto que eu queria falar com vocês, que essa parte é muito importante, é uma dúvida muito recorrente. Vou até tomar uma água para falar disso com vocês, porque o pessoal confunde muito essa questão, que é quando o circuito de tomada e o circuito de iluminação, se pode ou não pode ficar junto e o que acontece. Pessoal, tem um detalhe muito importante que é... O que acontece, pessoal? Circuito de iluminação e circuito de tomada. Pode ou não pode? Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é um trecho da norma. E esse trecho da norma, pessoal, ele fala especificamente no item 4.2.5.5, que é uma área que fala sobre a divisão de circuitos, que os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada. Beleza. A norma fala nesse ponto que tem que separar iluminação e tomada. Beleza? Porém, logo embaixo, na mesma parte da norma, está falando para locais de habitação, vamos ver também o item 9.5.3. Então, existe uma nota que é o item 9.5.3. O que essa nota fala, pessoal? Ela fala que... Deixa eu abrir a minha aqui para ler junto com vocês. Ela fala que em locais de habitação, então onde é casa, vai morar gente, admite-se como exceção à regra que eu acabei de falar, que tem que separar, que pontos de tomada, exceto alguns pontos específicos, né, geralmente tomada de cozinha e lavanderia, e pontos de iluminação possam ser alimentados pelo mesmo circuito comum, desde que sigam 3 regras. Então, assim, a norma fala, não faça, porém, em casas, pode, desde que a corrente de projeto do circuito, iluminação e tomada, não pode ser superior a 16 A, beleza? Então, a quantidade de tomadas mais a quantidade de iluminação não pode ser superior a 16 A. Que os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum. Então, onde você tiver circuito de tomada e iluminação, essa casa não pode ter todos os pontos de iluminação no mesmo circuito dividido com tomada. E que os pontos de tomadas, já excluídos no item 9.5.3.2, não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum. Então, a norma ela é bem clara. A gente pode ter circuito de iluminação e tomada junto, desde que atenda a essas 3 regras, que é não ter um circuito maior que 16 A, não ter um circuito misto em que todas as tomadas estejam no mesmo circuito e não ter um circuito misto em que toda a iluminação esteja no mesmo circuito. Dito isto, pode ter circuito de iluminação e tomada junto? Pode. É o recomendado? Não. Faz separado que é melhor. Mas, em alguns casos, por questão de economia de cabo, por questão de uma instalação que já está instalada e vai passar por uma manutenção, nesse caso a norma permite, ou melhor,
A norma permite em qualquer caso, nessas 3 hipóteses, mas como recomendação, e eu falo isso de forma pessoal, como professor eu sempre falo isso, só façam isso em instalações já instaladas, né, em que você vai dar uma manutenção. Caso você vai projetar uma nova instalação, faz separado, porque você já está projetando, né, então já faz da forma que seria mais adequado para todos, beleza? Esse ponto, pessoal, ele é muito polêmico, né? Porque tem muita gente que fala que não pode, mas não leu a norma para poder rebater esses pontos. Porém, a norma não permite que você divida circuitos de tomada com iluminação em caso de lavanderia e área de cozinha, por causa das potências maiores daqueles equipamentos. Então, nesse caso, não é recomendado esse tipo de união entre tomada e interruptor. Beleza? Bom, pessoal, estou filtrando aqui as últimas perguntas, porque a gente já está indo para nossa finalzinho da nossa live. Eu queria lembrar para vocês que tem alguns recados que eu vou dar, que tá chegando o mês do eletricista, a partir do mês que vem a gente já está no mês de outubro, que é o mês do eletricista, vai ter muito mais conteúdo aqui no Mundo Elétrica. Fica de olho, vai ter uma live muito legal com a Schneider também, essa live é com a Schneider, mas no final do mês que vem, vou liberar as datas para vocês com o calendáriozinho, a gente vai ter uma live que eu acho que vocês não deveriam perder, porque vai ter um negócio muito legal que a gente está preparando para vocês, para a gente fechar com chave de ouro o mês do eletricista. Então é uma grande surpresa que vai ter para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vai ter muito conteúdo. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nada, assinar lá aqui o sininho do YouTube para você receber todas as notificações de tudo que a gente vai sair. Então vai ter mais vídeo, vai ter mais live nesse mês de outubro, que é o mês do eletricista, beleza? O pessoal está perguntando se essa live aqui sobre circuito de tomada vai ficar no canal. Vai sim, ela vai ficar disponível para vocês consultarem depois. Sempre tem nossas lives, elas ficam disponíveis para vocês. Pessoal, lembrando que essas tomadas que eu mostrei são da linha Orion da Schneider. Então estou aqui com uma tomada para área úmida, né? Geralmente usada em área de piscina, pode ser usada em banheiro, em outras áreas onde tem a possibilidade de molhar. Uma tomada IP55, ela é bem legal. Tem um vídeo no canal que eu falo só sobre ela, mostra a instalação, a gente faz teste com água para mostrar para vocês que não penetra água aqui nessa tomada. É bem legal o uso dessa tomada. E a última coisa dessa tomada que eu queria mostrar para vocês, que é uma dica de segurança, que é um negócio que eu acho fantástico, é que os plugs, os buracos de conexão das tomadas da linha Orion, elas são feitas para não serem violadas, ou melhor, ninguém enfiar nada lá que não seja tomada. Então, se eu tentar enfiar a tomada, ou melhor, estou tentando enfiar a chave de fenda aqui nessa tomada, se eu tentar só de um lado ou só de outro, aqui ó, ela não entra. Eu preciso colocar duas coisas ao mesmo tempo, então somente um plug vai entrar aqui, ou se eu tentar forçar duas coisas ao mesmo tempo. Mas como proteção para as crianças, isso aqui é muito legal, é muito fantástico. Então, uma criança que tentar enfiar alguma coisa nessa tomada não vai conseguir. Então, esse é um elemento de segurança que eu acho que vale a pena demais destacar na linha Orion da Schneider, porque isso aqui garante proteção para as crianças. Então, é uma tomada que tem essa proteção infantil para não conectar nada que não seja uma tomada aqui dentro. Beleza? Bom, pessoal, lembrando aqui que todos os itens que eu mostrei nessa live estão na loja SE com 20% de desconto da linha Orion, usando o cupom MUNDO8. Então vale a pena demais para quem precisa comprar material elétrico. E essa linha é uma das linhas da Schneider que eu acho mais bonita de interruptores de tomada. A gente tem vários vídeos falando sobre ela. Mas é isso, eu queria trazer essa aula para vocês sobre circuitos de tomada. Eu estou vendo o pessoal mandando algumas perguntas que não são sobre circuito de tomada, então vou deixar para uma próxima aula. Anotei algumas ideias que eu vi aqui que eu achei bem legal para as nossas próximas aulas, ao vivo. O Epifânio falou que começou a assistir agora e a nossa live está terminando, mas a live fica gravada aqui. Tem outras lives, pessoal, assistam o nosso canal, né, os nossos vídeos, tem muito conteúdo.
A gente também está no Instagram e em outras redes, beleza? Pessoal, eu queria agradecer vocês por estarem comigo essa noite, aprendendo um pouquinho sobre circuito de tomada. Queria agradecer a Schneider pela oportunidade e por nos ajudar proporcionando esse conteúdo. Então essa aula teve o apoio da Schneider. Aqui tem o QR Code para você entrar no portal do parceiro, né? No canal do Eletricista da Schneider, que é um site que tem cursos, que tem conteúdos, que tem apostilas, tem aplicativos, tem várias coisas interessantes. Tem um sistema de trocas que você pode colocar as notas fiscais de equipamento Schneider e ganhar produtos, desconto e muito mais. Então, dá uma olhada no portal do parceiro. A gente já faz esse trabalho com a Schneider há mais de 4 anos e o portal do parceiro é uma das ferramentas que eu acho muito fantástica para os eletricistas. Vocês têm que conhecer. Dá uma olhada aqui na descrição. Tem o link da loja da Schneider e também tem o link do portal do parceiro. Beleza? Bom, pessoal, uma boa noite para vocês. Queria agradecer novamente a oportunidade e a presença. Uma boa noite para vocês e até a nossa próxima aula ao vivo. E não percam os nossos conteúdos do mês do eletricista, que começa agora a partir do dia 1º. Pessoal, uma boa noite para vocês e até a nossa próxima transmissão.